Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e essa é mais uma atividade aqui no curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu, o nosso Lab GNU de todas as terças-feiras, não é? E nós estamos aqui no Lab GNU 72. Opa, como sempre, usando o software livre de videoconferência Jitsi na instância Malamanhado. Obrigado, Luiz Leal, que você pode acessar toda terça-feira às 19 horas no horário UTC-3 aqui em creteu.com.br labgnu. Hoje é um dia bem de nerd, né? Porque hoje é 22/02 de 2022, que é a mesma coisa, é um palíndromo, né? Porque lido de trás para frente e de frente para trás dá o mesmo resultado. Mas é também, dependendo do fonte de letras que se use, também é a mesma data se virado de cabeça para baixo, né? Então, naqueles fontes bem simplesinho de relógio antigo, né? A gente tem também a mesma data, né? É uma coisa absolutamente inútil, como muitas das coisas que a gente gosta, né? Tá curtindo aqui os nossos laboratórios? Quer colaborar? A melhor maneira de você colaborar de graça, que não custa nada, é divulgando, espalhando o boato, como diz o meu camarada Gessier Quirino. Toda vez eu fico tentando lembrar o nome dele. Gessier Quirino é um comediante lá do Ceará, e ele fala sempre isso, né? Aperte no pitoco e espalhe o boato. Então, esta é uma forma ótima de você colaborar aqui com o canal, com esse trabalho, levando a mais gente, né? Divulgando aí nos seus grupos, né? Ou como a turma gosta, a meu ver, muito erroneamente, nas suas redes sociais. Né? Nada a ver, porque essas plataformas não são redes sociais, são mídias sociais. Rede social é todo o conjunto de pessoas que você tem contato, as pessoas que você conhece do seu trabalho, as pessoas que você conhece da sua família, da escola, dos trabalhos e escolas que você já frequentou, das mídias sociais que você troca informações. Tudo isso compõe a sua rede, né? Mas enfim, divulgue aí para quem você conhece, caso você queira. É uma forma bem bacana de colaborar aqui, porque a gente aumenta a nossa visibilidade, e quem sabe mais gente se interesse e vem aqui aprender e colaborar junto conosco, construindo conhecimento de maneira crítica, né, com senso crítico. E se você quiser e achar que a gente merece uma colaboração financeira, tem todas essas formas aí de apoio financeiro, inclusive a nossa campanha lá no Apoia-se para um apoio recorrente, apoia.se barra Curso GNU. Muito obrigado a todos e todas que estão aqui colaborando conosco. Uma das formas de colaborar, que é também tranquila, graciosa, é vir aqui no Lab GNU, participar, trazer dúvidas, né? E que o que colabora para a produção do conteúdo, colabora para a construção do conhecimento, colabora para o aprendizado de todos que participam. Né? Então, muchas gracias, Charlie, desde el México. Muito obrigado, Costa, Guilherme, Kiko, Micael, ou Nilson, que não pode aparecer, não pode deixar de aparecer, Tibu e Leandro Ramos, né? É Tilbu, desculpa, Tilbu. Eu confundi pensando que fosse Timbu, não é, Nilson? Você que também é lá de Pernambuco, Timbu é o time preferido do meu filho, né? E aí, Zé Ruela, cadê você? Do meu filho, Timbu, o Náutico Capiberibe. Opa! Se amarra no futebol. Muito bem, se você tiver com dúvidas, me procure. Eu sou @Creteu nas mídias sociais. E se você quiser fazer parte aí deste grupo muito saudável, inclusivo, eu poderia dizer, em que as pessoas estão lá aprendendo a conviver num espaço tão inóspito, muitas vezes, que são os espaços dos grupos de comunicadores instantâneos, né? Mas eu diria que o nosso grupo lá
está de parabéns, né? E o mérito não é, meu, o mérito é de todo mundo que está lá participando, que compreendeu a nossa proposta, não é? Que tem um comportamento distinto do que tem, inclusive, outras pessoas em outros grupos, né? Que é o nosso t.me/curso GNU. E estamos lá sempre tentando ajudar mutuamente uns aos outros e mutuamente aprender. Muito bem. E é isso aí. Então, diga lá, Guilherme, você disse que tinha agora uma proposta. O Guilherme já antes aqui no Pré-Lab, ele tem uma proposta que eu acho que é muito legal. Eu vou então primeiro comentar ela, viu, Guilherme? Uma proposta que eu achei muito legal, que ele fez a seguinte sugestão. Olha, se a gente pegar um Debian recém-instalado, somente o sistema básico, seria legal a gente fazer um levantamento de onde vem, quais são os projetos que trouxeram esses pacotes, esses softwares que a gente tem num sistema básico do Debian, para a gente poder entender de onde vêm as coisas e entender a composição, não é isso, Guilherme, do sistema. Exatamente. Aí começamos aí já, até demorou aqui para começar a gravação, porque a gente vai se empolgando, né, e tal, mas não conseguimos ainda pensar uma forma de fazer isso e tudo, mas concordo com o Guilherme, se você tiver aí alguma ideia de como elaborar isso, de como ir atrás disso, ou quem sabe até alguém já tenha, quem sabe, feito esse estudo, né, para a gente ter uma noção de o que compõe o sistema e de onde vem, né? Não é só o que compõe, mas também de onde vem, né? Quem são os colaboradores, os upstreams, né? Os colaboradores para possibilitar esse projeto tão bacana do sistema operacional GNU na sua distribuição Debian, né? Muito bem, mas aí o Guilherme também depois disse que tinha aí uma coisa um pouco mais prática, mais a ver aqui com o laboratório. Então, diga lá, Guilherme, vamos lá. Sendo bem direto, eu tentei configurar o swap criptografado e não está funcionando. Um swap quando eu ligo lá... Pode falar. Acho que travou aqui. Não, okay, aqui voltou, tá tudo ok. Voltou. Tá. Quando eu ligo as mensagens iniciais do sistema, acho que é o systemd que manda essas mensagens. Systemd é um tema que eu ainda tenho que estudar melhor. Certo. Fala da mensagem falando que não conseguiu. Eu não lembro direito quais são as mensagens. Tá, mas é na máquina que você está? Sim. Quer abrir um temate e a gente mandar ver? Me parece, se você estiver disposto, a forma mais... Eu poderia pegar aqui o tutorial, né? E esse tutorial, aí você me dá até a oportunidade de eu divulgar isso novamente, né? Eu vou até pôr aqui no Salsa, deixa eu pôr aqui no Salsa, daqui a pouco eu ponho no full screen. Então vamos lá, eu vou aqui para o full screen, para pantalla llena, não é isso? Ou mais ou menos isso. Estamos aqui no salsa.debian.org/creteu e aqui eu tenho um projetinho que chama tutoriais, né? Então vou acessar aqui tutoriais. Então tá lá, salsa.debian.org/creteu/tutoriais. E dentre esses pequenos artigos de tutorial aí, são tudo arquivos MD que, assim, servem para ser tutoriais, né? Fora o meu conhecido compartilhado dicasng.md, que é o tão famoso, os famosos alfarrábios, né? Ou seja, onde eu anoto, inclusive, na minha máquina, isso aqui é uma cópia escrita de um diretório que eu tenho aqui da minha máquina, né? E onde eu anoto coisas que eu vou descobrindo e tudo mais. E tem aqui um swap criptografado. Você fez em arquivo ou em partição, Guilherme? Em arquivo. Em arquivo. Então, ó, swap é um file criptografado. Foi esse tutorial que você seguiu ou você fez outro ou você fez por sua conta? Ah, então se não funcionou, certamente uma pessoa errou. Ou você ou eu. Ai, ai. Quando o tutorial foi feito, ele funcionava de boa, né? Mas não é garantia, né, de que ele continue funcionando. Às vezes muda alguma coisa, eu passo um tempo sem fazer um teste e ele de fato pode estar quebrado aqui, não está funcionando. É ótimo que a gente aproveita para verificar, né? Ou eventualmente não pensei em alguma coisa muito específica que acontece aí na sua instalação, ou mesmo você cometeu algum
pequeno erro, não importa, né? O que importa é a gente consertar, né? Seja lá o que a gente vá consertar. Opa, parece que caiu um piano aí, mas está tudo em ordem. E vamos lá então. É o Juca que derrubou o piano, né? Então vamos lá, Guilherme. Você já tem um temático? Quando você tiver, me manda aí o link. Pode ser lá via comunicação. Eu te mandei já o SSH no Telegram. Ah, muito bom. Vamos lá para o Telegram. Está ali. E vamos lá pegar aqui. Inclusive para evitar problemas, sabe? Luiz, na sala a gente faz assim, a gente põe no slide, né? Aí a gente vai, acessa aqui. Apesar que o Luiz, nessa altura, já copiou o conteúdo aqui. Ele... Opa! Agora sim, hein? Gostei de ver, hein? Gostei de ver, imenso, hein? Isso é o DebFat? Esse aí é o meu, entre aspas, fork, né? Que é o Blau mesmo falou que é o GNU-FAT. Ah, o GNU-FAT. Mas e como é que chama aqui? É GNU-FAT mesmo? Eu chamei de GNU-FAT, mas não está em nenhum lugar ainda. Sim, tudo bem, mas já tem um executável para rodar ele? Como é o nome? Não, tá no meu .localbin. Só que agora tá na rotinha, então... Ué, o que é que tem? Esse tio aí não tá com nada, que você tá na rotinha. Mas aí ele expande. Mas expande pro root, não pra rotinha. É que eu coloquei tio Guilherme. Ah, tá. Aí ele expande. Sim, pra home. Então, eu não mudei muita coisa. Está comentado o que o Blau fez. Sim. Eu só mudei. E onde é que você arrumou esse GNU aí? Você que fez? Eu copiei de algum canto. Muito bom. Legal. Cuidado aí com a autoria desse ASCII art aí, hein? É verdade, hein? Eu tenho que colocar o Blau, hein? Tem que ver qual que é a licença dessa arte aí. É verdade, tem isso também. Mas eu acho que eu não comitei. Apesar de estar lá o cabeçalho, eu acho que eu não comitei. Se eu comitei, eu tiro. Eu gostei dessa mensagem aí do seu... É o ETC issue aí? É o MotD? O que é? Esse aqui tá no... Acho que tá no Bash RC. Ah, no Bash RC mesmo. Aí. Legal. Obrigado aí pela deferência, né? A toda poderosa rotinha. É isso aí. Mas vamos lá. Então, vamos verificar aí a questão do swap. Então, você me dá licença aí de mandar um swap... não, vamos mandar um free primeiro. E boa noite, Juca. Agora, você tá na ventania aí, porque você abre o microfone e vem uma ventania danada. Sem swap. Tem um ventilador aqui do lado, de vez em quando bate o ventilador. Por exemplo, agora. Esse, por exemplo, agora fica impossível de ouvir qualquer coisa. Então, estamos sem swap, certo? Sim. A gente rodando aí free -sh. E também tem um outro comando que é o swap. Eu acho que é... Putz, eu não lembro. Deixa eu colar aqui nos meus alfarrábios. Que é uma outra forma de ver se está rodando swap, que é um stat qualquer coisa. Você lembra disso? Está lá no tutorial. Não lembro, já faz um tempo que eu segui o tutorial. Deixa eu ver aqui se eu... É swapon -- summary. É esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Então, mostra que não tem nada, né? Se eu rodar esse mesmo comando aqui no praia... aparece lá onde é que está o swap, onde é que não está. E se eu rodar aqui na minha máquina, é que aqui eu não sou a toda poderosa rotinha. Vamos ver se eu posso rodar sem ser a toda poderosa rotinha. Aliás, então eu vou aproveitar e fazer esse comentário, né? A pessoa vem aqui, ó, tô logado aqui como usuário Creteu, ou seja, um usuário regular, ó, tem ID 1000, né? Não é a toda poderosa rotinha. Aí o cara vê lá um comando que é esse swapon -- summary, né? Que eu acabei de
rodar aqui, ó. E aí o cara roda isso aqui, a pessoa roda isso aqui e aparece comando não encontrado. Aí sai dizendo por aí nos grupos, o Linux não permitiu rodar o Swapon. Só quem pode rodar o Swapon é a toda poderosa rotinha. Não é verdade isso. E esse é um erro muito recorrente, né? O que acontece é que cada usuário tem uma variável que define onde, em que diretórios, que o shell vai procurar pelo nome daquilo que a gente escreve, né? Aliás, se você quiser saber isso em absoluto detalhe, eu recomendo você assistir os cursos do Blau Araújo, né? blauaraújo.com, você vai ter lá uma porção de cursos, dentre eles Shell GNU e tudo mais, e que uma porção de vídeos que estão no Odyssey e no YouTube, na comunidade DebXP, tudo que acontece antes de você começar e apertar o Enter, né? E o que acontece depois que você aperta o Enter, né? Então eu vou fazer aqui uma descrição rápida, né? Quando a gente aperta o Enter aqui, ó, Enter, escrevi alguma coisa e apertei Enter. O shell vai interpretar aquilo que a gente escreveu e aqui ele identifica, por exemplo, que tem uma palavra, né? Vamos nesse comando que só tem uma palavra. E ele então o shell vai verificar se existe um alias, um apelido, né, de alguma coisa com esse nome. Então tem lá uma tabela disso, ele procura. Tem algum apelido chamado Swapon? Neste caso, não tem. Aí ele olha uma outra tabela para ver os comandos internos do bash, né? Tem um comando interno do bash chamado Swapon? Não tem. Tem uma função chamada Swapon? Não tem. Putz, então não tem nada disso, eu tenho que procurar por um programa. Legal. Então o shell verifica o conteúdo desta variável aqui, path, que indica caminho, né? Path é caminho. E a gente vê aqui que essa variável tem um conteúdo, e esse conteúdo é separado pelo caractere 2 pontos. Então a gente vê que tem aqui o nome de um diretório, ó, /sr localbin, 2 pontos, o nome de um segundo diretório, /sr/bin, de um terceiro, /bin, de um quarto, /sr localgames, de um quinto, /sr/games. E parece que esse aqui é o shell, o path padrão, né? O caminho padrão onde vai ser indicado a procura. Então, quando a gente escreveu Swapon, o que aconteceu? O shell acabou procurando aqui no sr localbin se tinha lá um arquivo chamado Swapon. Não tinha. Aí ele procurou no sr/bin e não tinha. Aí ele procurou no /bin e não tinha. Aí ele procurou no /sr local, não tinha, no sr, não tinha. Aí depois de não ter nada disso, é que ele diz comando não encontrado. Aí a gente já percebe, inclusive, como é que o GNU te trata, né? Ele não mente para você. Vê o espírito do pensamento científico, da lógica, né? Se isso fosse no janelão, diria, esse comando não existe, porque lá no janelão, o que não foi encontrado, o que não faz parte do que ele tem, diz que não existe, né? Você pega um pendrive com um sistema de arquivos que você acaba de inventar e pluga num janelão, ele vai dizer, este pendrive não está formatado. Quer formatar? Se você pegar esse mesmo pendrive com um sistema de arquivos que você acabou de inventar e ligar num GNU, você vai ver uma mensagem assim, ó, não conheço esse sistema de arquivos, que é o máximo que dá para dizer, né? Então aqui o máximo que dá para dizer é não encontrei o comando, né? Muito bem. O Windows devia dizer que não está formatado do meu jeitinho. Cara, não está formatado do jeito que eu sei. Pois é. Né? Você precisa dar um jeito nesse microfone aí, cara, porque senão você estoura as orelhas da gente aqui, cara. Exato, né? Então a gente tem que ser humilde o suficiente. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Então era isso, mano. Beleza. Você, cientificamente, né, o pensamento científico, o senso crítico, o bom senso, não o common sense, mas o bom senso e etc., você tem que vender o peixe conforme você pode, né? Então, é assim, o sistema ele é teu camarada, ele não mente para você. Comando não encontrado, ou seja, ele não encontrou, ele não vai dizer que não existe. Ou que não permitiu, como a galera diz. Então, quando eu rodo Swapon, feita toda essa pesquisa, o bash não encontra, porque não está no caminho da variável path que eu estou usando no meu usuário, mas se eu indicar o caminho completo, então quando eu digito agora aqui
/sbin /suapon, aí eu estou dizendo um caminho inteiro, né? A partir do barra. Aí o Bash saca isso. Ah, peraí, aqui é um nome, não é um nome de um programa. Aqui é um caminho. Então pode ser que o cara esteja querendo rodar o programa que está nesse caminho. E aí ele simplesmente roda, né? Porque o arquivo, e a gente pode ver com ls-l, ele tem permissão, aqui estão as permissões, ó, os últimos 3 caracteres aqui, r-x, indica que qualquer usuário que não seja o dono root, que não seja participante do grupo dono root, tem permissão de leitura e de execução. Logo, eu posso rodar o programa Suapon, e com isso eu consigo ver toda a informação do swap sem precisar ser a toda poderosa rotinha, né? É claro que outras coisas que o programa Suapon faz, como por exemplo, ativar uma partição de swap, um arquivo de swap, o usuário regular não vai poder fazer isso, porque o dispositivo que é necessário acessar, montar, etc., não tem acesso para o usuário regular, então aí não vai conseguir, beleza? Então, aproveitado este parênteses, voltamos aqui para a máquina do Guilherme e vemos que aqui não temos swap. Vamos lá, você colocou no etcfstab? Acho melhor a gente ir vendo também. Porque... Sim, tá aqui no etcfstab. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, vamos rodar um systemctl status. O que o systemctl status mostra? Mostra tudo o que aconteceu com as unidades, como é chamado, as units do systemd, né? Ou seja, todos os serviços, e não é só serviço, mas uma porção de coisas que o systemd põe em funcionamento, né? Tem programado para colocar em funcionamento. E a gente vê aqui a partir daí que o estado do systemd, o systemd status, está degradado. Isso indica o quê? Isso indica que alguma dessas unidades, por algum motivo, que a gente vai descobrir qual foi, não pôde iniciar, deu algum problema, né? Então a gente vê aqui que ele está degradado. Mais do que isso, a gente vê que tem duas unidades que falharam. Então agora nós vamos rodar uma outra linha de comando que é systemctl -fail, para a gente ver quais foram as que falharam. E aí a gente vê que falhou uma que chama gnunet.service, que eu não sei o que é isso, mas é um framework para alguma coisa, e o cryptsetup@cryptswap.service. Justamente aquilo que nós estamos falando, não é, Guilherme? Uhum. Muito bem, então nós já sabemos quem está, no caso do systemd, aí, no caso do swap, é justamente a unidade que põe o swap para funcionar, deu problema. Então agora nós vamos rodar aqui journalctl -b, para ser as mensagens deste e só deste boot, -u, para a gente ver só as mensagens relativas a esta unidade. Systemd crypt setup, para que a gente veja as mensagens de erro desta unidade, né? E aí vamos ler aqui. É claro que aqui no terminal tem uns probleminha, mas a gente vai um pouco para a direita ali para poder ler a mensagem direitinho e tal. E vamos lá ver, ó. Tá ali, o horário em que isso aconteceu, dia 22 de fevereiro, hoje, às 12h18, quer dizer, foi a hora que você deu boot. Aí tá dizendo lá, ó. Tentou rodar o dev ADM e não conseguiu. Depois, porque não tem o dev ADM, mas acho que isso não seria obrigatório, não. Mas olha, é isso aí, por essa mensagem está faltando o dev ADM. Mas é obrigatório ter o dev ADM? Eu não me lembro disso não, hein? Vamos olhar ali no meu pedido. Eu também não lembro disso. Mas... mas veja só, tem aqui se você fez exatamente igual, vamos acompanhar aqui então o que é que foi que você fez, se foi lá igualzinho ao tutorial, vamos verificar cada uma das coisas. Então eu vou olhar primeiro aqui, se está tudo em ordem. Vamos aproveitar e vamos meio que fazer uma espécie de recapitulação, né? Então,
você criou um arquivo de swap. Onde é que está esse arquivo de swap? É o barra tá ali. Beleza, tá ali. Inclusive eu não diminuí ainda como eu queria. Tá 9 GB. Então vamos botar aqui um LH, né? Aí a gente vê que tem um swap file aí de 9 GB. A gente vê que as permissões do arquivo estão ok, que é aquela 600, né? Que indica lá no tutorial, beleza, tá ok. O próximo passo é dar uma olhada no etc crypt tab. Então vamos dar uma olhada no etc crypt tab, que é uma espécie de fstab, mas para os arquivos de swap. Aí tá lá CryptoSwap, que é o nome que vai receber o dispositivo, o nome do arquivo que vai ser usado para isso, a forma de criação, que é esse dev random, que é na verdade a chave que vai ser utilizada, as opções de cifragem e tudo mais, que estão exatamente, inclusive, exatamente iguais às do tutorial. Muito bem. Aí agora a gente vê aqui, se a gente, vamos fazer um teste aqui, ó, para colocar com o Swapon o dispositivo para funcionar. Vamos ver se ele funciona. Vamos ver aqui agora com o Swapon. Swapon Summary. Ó, tá subindo o swap, né? Então, ao rodar o Swapon e o nome do negócio subiu. Então, a gente já vê que não tá tudo errado aí, ó. O swap sobe, tá? Então, vamos ver o que mais temos aí. Tem Então, esse é o primeiro passo para a gente saber que o Crypt Tab tá ok, que as ferramentas estão ok, que o arquivo tá ok, tá tudo em ordem, né? Muito bem. Aí, eu falo sobre o resume, né? Não sei se você ajeitou lá o resume, vamos olhar se você deixou o resume ok, porque nesta forma de usar swap file em arquivo, né? Existe um arquivo de configuração, que é este etc init-run fs-tools/conf.d resume, que indica para o init-rd que não vai tentar voltar aí de uma hibernação e esse tipo de coisa. Então o dispositivo, esse arquivo serve para dizer de qual dispositivo o init-rd deve tentar procurar para ver se o sistema hibernou da última vez que ele foi ligado, né? Como esta forma que a gente usa, né, nesse tutorial, o arquivo de swap ele é criptografado, né? Só que a criptografia é uma criptografia randômica, que a cada boot é feita diferente, com uma chave diferente. É uma chave randômica, então a cada boot ela é diferente. Então a gente, quando usa desta forma, não vai poder usar esse arquivo de swap para fazer a volta de uma hibernação. Então não vai rolar hibernação aí dessa forma, porque não tem uma chave que a gente possa saber para poder ter acesso. Então a gente precisa colocar essa variável no valor nome. Tá perfeito também. Aí, vamos lá. Tem a história do gatilho, que eu chamo, né? Que é para criar o boot, né? Aí, o que acontece? Aqui fala, repara que o nome do servidor... Deixa eu botar aqui no full screen para as pessoas poderem acompanhar isso que está lá no tutorial, né? Então, diz assim, ó. Boot não prossegue. Em alguns casos, não sei ainda quais... Depois de habilitar o swap criptografado, deixa eu aumentar a letra aqui para ficar mais legível para a galera. Depois de habilitar o swap criptografado, o boot fica parado. Para esses casos, o workaround a seguir resolve, que é criar um gatilho para não dar problema no boot. Repare que o nome do serviço varia de acordo com o nome que você usou para criar o swap. Por isso que tem lá um CryptoSwap, é o nome do dispositivo virtual do swap, e você fez igualzinho. Você fez esse trigger aqui, Guilherme? Pelo que eu me lembro, fiz. Vamos olhar lá então, que ó, tá dizendo aqui, ó, que neste diretório aqui, vamos ver se ele existe, né? Vamos até ele aqui, ó, né? Vamos até ele aqui e vamos lá, cd até esse diretório, existe o diretório, existe lá o trigger e está lá o que está rodando. E é justamente aí que está o problema. Então, de fato, tem um erro
aqui no tutorial. Pelo menos parece ter. Vamos ver aqui. Eu falei para instalar o que aqui? Não falei para instalar nada, né? Só o Crypt Setup Run, não é? Ah, isso aí, ó. Então eu falei para instalar o Crypt Setup Run, mas repare que aqui nesse trigger precisa rodar /sbin /udev adm. Perfeito? Conforme a gente vê aqui no terminal. Deixa eu até voltar para o terminal. E é esta é. Então o que acontece? Esse tal trigger aqui precisa existir a identificação do negócio para ele funcionar, para o serviço funcionar. Ele vai rodar um programa que é o udev adm. E a mensagem de erro, conforme a gente viu ali, ó, vamos olhar de novo lá naquele journal ctl, a gente vê lá, ó, a mensagem é clara. Então o que faltou? Faltou você olhar a mensagem, né? Então a mensagem diz lá, ó, /sbin udev adm no such file or directory. Então esse tal trigger está chamando por um binário, por um programa que não existe, e não existindo dá este erro, e dando este erro não roda esse tal trigger, e com isso não monta o swap, né? Então eu vou olhar aqui na minha máquina tem exatamente essa mesma história. Deixa eu virar aqui a toda poderosa rotinha, né? Esse tutorial eu fiz exatamente igual na minha máquina. Então se eu olhar aqui, eu também vou ter esse mesmo. Deixa eu ver se está aqui na área de transferência. Não. Vamos copiar aqui, porque obviamente eu não lembro de cabeça essas coisas, né? Qual é o arquivo aqui? Cadê aqui? Aqui. Esse cara aqui, vamos dar um CD lá nesse diretório aqui, vamos até ele. Tá lá, ops. Ah, o meu aqui acho que chama diferente, vamos ver. Oxê. cd/etc system d system. O meu não tem isso aí não, tá diferente aqui, porque o meu também tem esse mesmo tipo de swap aqui, esse mesmo tipo de swap aqui, mas talvez não tenha o trigger. Mas o que vale é que aqui eu tenho o /dev, o /sbin udev adm. Eu tenho o dev adm? É isso? Deixa eu sair aqui do praia, que a gente não está usando. Acho que sim, o dev adm, isso mesmo. O dev adm. Então, dpkg-s. Eu não tenho instalado esse cara, então o meu aqui está um pouco diferente. Mas você também não tem instalado, né? E onde é que está esse arquivo? Você está precisando dele. E ele não está instalado na sua máquina. Então o tutorial está falhado, porque ele, já que precisa, tinha que estar escrito lá, ó, se você precisar desse workaround aqui, precisa do dev adm. Então precisa instalar o pacote onde está o dev adm. Então onde é que está o dev adm? Vamos aproveitar e descobrir como é que a gente faz. Eu já mostrei isso algumas vezes, mas vamos de novo. Como é que a gente faz para descobrir onde está um binário? Tem mais de uma forma, como quase tudo, né? Eu prefiro, para não ter que instalar uma ferramenta específica para isso, eu prefiro acessar o site dos pacotes do Debian. Então eu vou acessar lá, ó, packages.debian.org, e aqui eu tenho acesso a tudo que está no Debian, né? Aí a gente tem duas formas de pesquisar aqui. Uma, a gente pesquisa no diretório de pacotes, quando a gente está querendo procurar alguma coisa que diz respeito aos pacotes. Ou seja, eu quero procurar o pacote pelo nome, pela descrição, mais ou menos como um apt source faz, só que eu posso indicar as várias distribuições, as várias versões da distribuição Debian, né? Inclusive as seções também eu posso escolher separadamente. E tem uma segunda pesquisa que é procurar o conteúdo dos pacotes. Então, se eu fizer aqui uma pesquisa procurando por /sbin udev adm, a pesquisa tem que resultar como é que é o nome do pacote que traz isso. E é o udev. Você não tem o dev aí, querido?
Eu acho que eu tô olhando aqui no apt-file e parece que o caminho é /dev. /dev não, /bin, barra Deixa eu ver aqui. o dev ADM, não /sbin. Ah, Olha aí. vai ver que ele /bin. mudou recentemente. Ou eu errei. Simples assim. Vamos ver aqui. dpkg-s /bin udev adm. Esse você tem. Então o problema está realmente no tutorial. Então vamos arrumar isso, não? Então vamos lá. Ctrl R, systemd, estamos lá, estamos lá no diretório certo, vamos olhar lá o tal do trigger e engraçado que deve ter acontecido aqui. Quando eu fiz o tutorial, o meu não deu esse problema, então eu não precisei rodar isso, né? Então vamos lá, e antes de fazer isso, eu vou aproveitar em paralelo com isso, eu vou fazer o seguinte, ó. /hack tutoriais swap on file criptografado e vamos chegar aqui e sempre eu erro aqui porque quando está no temate dá problema. Então vamos lá para o dev adm e vamos trocar ali, corrigindo já isso aqui e pronto. E salvamos aqui. Muito bem. Agora vamos experimentar então. Vou dar um CD aqui para ficar mais limpo aqui, ó. System ctl. Deixa eu fazer o swap-off aqui primeiro. Swap-off -a free. Não temos mais swap rodando. Vamos lá, ó. System ctl restart. Esse serviço aí que é o systemd, esse que deu system, muita coisa, systemd arroba, como é o nome do serviço que não está rodando, não? Tá ali, ó, click setup, arroba. System ctl restart systemd Foi suspende. Dá uns delays, obrigado, dá uns delayzinhos aqui e aí não completa do jeito que a gente espera. Systemd crypt setup, pronto. Aí vamos lá, the unit file search configuration drop in the system change disk daemon reload to reload units. É que isso aí na verdade só deveria funcionar quando carrega o sistema como um todo, mas vamos lá. Agora vamos ver aqui, ó, system ctl status continua igual. Vamos ver aqui agora, porque acho que a gente mudou esse cara, pronto, ó. Então, como nós mudamos uma configuração lá do negócio, ele não precisa ser carregado o próprio systemd, que é o que faz o systemctl daemon reload, né? Agora que eu restartei o serviço, ele não reclamou. Então, vamos olhar o status, ó. Agora tá ok, ó. Tem uma unidade degradada ainda, né? Systemctl. Eu vi lá, é o GNU.net. Eu tava fazendo uns testes um dia com um colega que tava tentando fazer alguma coisa peer-to-peer lá, mas não deu certo. Eu esqueci de tirar o GNU.net. Então, na verdade, eu não vou nem me importar muito, eu vou desinstalar o GNU.net. Tá bem, então. Então tá bom. Mas esse aí me parece que está resolvido e eu já corrigi lá. Você quer fazer um shutdown aí para experimentar e matar a pau ou vai deixar para depois? Eu vou reiniciar aqui. Então, manda ver. Aliás, outra coisa, outro mito, eu vou fazer uma série só para falar dos mitos. O que vocês acham? Outro mito é esse, eu vou reiniciar o PC, né? Então, ninguém reinicia PC. O que inicia ou reinicia são os sistemas. O PC você só liga ou desliga, né? Muito bem. Então, eu vou aqui aproveitar, vamos fazer aqui, ó, um hack, tutoriais, e vamos já, git add
swap on file criptografado, git commit, e vamos colocar lá, corrigindo caminho do UDEV ADM. Isso aí. Valeu, Guilherme Jardim. E git push all. E vamos lá, corrigido já lá no Salsa e também no LibreGit e também no GitHub, que é onde está tudo isso, está em todos esses sujeitos aí, para não faltar lugar para as coisas estarem aí. Então, muito bem. Já deu o restart aí, não? Não. Ainda não, vou dar agora. Ah, então tá bom. Manda ver aí, deixa eu olhar aqui então no nosso... Deixa eu voltar aqui para o terminal. Deixa eu olhar aqui no nosso chat se tem algum comentário que eu tenha perdido, porque como sempre eu fico vendo a tela lá e não vejo o que está rolando, né? Por exemplo, não tinha visto o Choride chegar. Fala, Choride, beleza? Nem o Fábio Barros. Boa noite, Fábio. Nem o Diego Castro. Ih, lá vem pergunta difícil, cara. Eita, nós. Diego Castro na sala, já vem pergunta difícil na última hora, não é, Diego? Bem-vindo de volta. E Tiaguito, cadê o Tiaguito? Ah, Tiaguito, deixou as visitas, Tiaguito? Meu Deus, você vai apanhar, cara. Tiaguito disse que não ia poder participar por conta de motivos pessoais, mas ele apareceu aqui, que bom. Muito bem. Ah, Juca, você chegou tarde, eu já falei do palíndromo aqui na abertura do vídeo, né? Muito bom. Essa história que é a mesma coisa que é ali de cabeça para baixo, depende da fonte, né? Opa, o Guilherme voltou, isso é bom ou ruim, vamos ver. Conferir -H, já deu para ver que está funcionando. Ótimo, então, muito obrigado pelo teu problema, que assim corrigimos o tutorial que estava errado, né? Eu confesso que não tenho certeza, né? Porque o meu aqui está diferente, né? Se a coisa mudou ou se fui eu que comi bola. Não importa, está resolvido. Obrigado pela tua participação. O Diego está dizendo que está difícil vir aqui no laboratório, mas que ele não perde nenhum vídeo. Ah, que bom, Diego, que bom. E o que é que temos mais então para ver? Tio Bu, Tiaguito, Micael, Fábio. Eu não vou nem falar Nilson, porque se deixar o Nilson toma conta e faz todas as perguntas no que ele tá tudo certo. Então, Tio Bu, tô perguntando aí se alguém tem mais algum problema, alguma sugestão para a gente discutir aqui, para a gente tratar, não é? E essas coisas todas. Ô Juca, o Guilherme fez uma proposta interessante de pegar uma instalação Debian mínima, né, básico, né, e ver de onde vem, né, os pacotes que são instalados, né, o que vem do projeto da GNU, o projeto GNU, o que vem eventualmente do projeto do kernel.org, o que vem da onde, para a gente fazer um levantamento aí, entender melhor de onde vem cada coisa e sacar como é que são as coisas. Achei bem interessante, né? O Tio Bu diz que não tem ainda. Vamos ver aqui o Tiaguito. Ah, que bom. O Fábio está dizendo boa noite. E aí, o que é que temos? Manda ver, Guilherme, Juca, Costa, diga, Guilherme. Eu vou, enquanto isso, vou tentar já diminuir o swap file, né? Vou dar um swap off e vou ver no tutorial como eu faço para criar com metade daquele 4.5 GB. Ué, no tutorial... Se tiver um problema, já vou. No tutorial mostra lá, ó. Você pode usar o file locate, né? Não, o que eu abri aqui? Cretil, então, eu abri o tutorial, só tem isso, então acho que você apagou o resto do tutorial.
Ai, que Só tem imbecil. esse texto. Ainda bem. Diga, Juca. Ô, Guilherme, qual seria a demanda de diminuir esse arquivo? Porque normalmente esses volumes eles são esparsos, né? Eles não ocupam o espaço inteiro. Sim, eu achei que 9 GB ia ser muito. Na verdade, assim, eu tenho 8 GB de RAM aqui e eu criei 9 GB achando que eu ia poder hibernar. Eu falei, talvez 9 GB talvez seja muito, mas não sei. Foi um chute. Pra hibernar normalmente é o tamanho da memória. Ixi, tá. Eu não sei se para todos, mas o Guilherme tá cortando. Então tá. O Choride e Juca, vamos dar uma aula aqui de... Eu quero uma aula aqui de... Qual é o jeito mais fácil de eu resetar esse commit aqui que eu apaguei coisa demais? Git reset. E o hash do commit anterior. Então, mas só com o hash do commit anterior ou head 1, alguma coisa assim? Não. O hash do commit anterior. Que tá na mesma branch não tem problema. Tá, mas aí eu tenho que saber o resto do commit anterior, né? Você vai no git log. Não, então, mas eu queria saber se tinha uma forma mais simples. A que eu conheça, não. Talvez o Juca saiba melhor. Opa, melhorou? Tá perfeito. Agora sim. Pronto, agora então deixa eu ver aqui. Swap on file. Crypt. Eu apaguei. Ainda tá isso, cara. Faz um git blame e vê quando é que foi a modificação, né? Se apagou demais o texto ou o que foi exatamente? Então. Mas foi agora, porque tava tudo ok lá. Visitei no site, inclusive. Tá até na tela ainda aqui, ó, provavelmente. Eu tava aberto também aqui. Foi agora. Não, mas acabei de fazer o reset e não sumiu. O que que tá acontecendo? Ou tem que fazer um git checkout agora? Não, né? Não, checkout não. Ué, por que tá... Não voltou a parada? Peraí, faz um git log aí, rapidão. Pra gente ver qual foi o último. Voltou mesmo? Opa. Git log. Faz reset no penúltimo commit. No D82CE. Por quê? Porque tu falou que a modificação foi agora há pouco e esse commit último é de hoje. Então a gente... Não, mas já fiz o reset. Você fez reset pra qual commit? Pra esse, né? Pra esse 52A6. Mas esse é outra coisa, esse é outro arquivo. Ok. Eu fiz o do arquivo que deu problema. Não, você fez o reset do commit, não do arquivo em si. Não, fiz o reset do commit. Então, mas tu viu se esse commit realmente modificou aquilo? Se foi aquele commit em questão? Foi o último, aquele era o último que eu fiz agora. Eu abri o arquivo, tava ok. Eu vim corrigir o arquivo. Pensei eu que não tinha apagado nada demais. Aí eu peguei e fiz o commit e fiz o push. E aí quando fui olhar de novo, vi que tinha apagado coisa demais do arquivo. Agora eu resetei e... Que estranho. Eu não estava vendo a tela. Qual que foi o comando? Git reset. Foi git reset e a hash do commit. Tá, e esse hash é o hash do último commit? Não, esse é o hash daquele commit que eu acabo de fazer para o swap on file criptografado, mas não voltou a estocar. Eu acho que o git... então, hipótese, o git reset volta pro hash. Você voltou, você saiu de um lugar e voltou pro mesmo lugar, eu acho. Eu resetei então, até aí, entendeu? Mas esse é o master. Então, não... E o que é que tem? Você tá no repositório também tá assim, com esse problema? Qual Ou problema? É só local a modificação? Eu já fiz o push, né?
Então tu não voltou pra commit nenhum, Cretil. Você tem que voltar pro penúltimo commit. Isso. Você não volta pro penúltimo, você volta pro commit antes da modificação. Mas foi o que eu fiz. Mas você tá no master. Mas esse é corrigindo verify, é outro cara. Eu tô no master porque eu já resetei. Não. Esse commit está ok. Esse commit aí é, ó, se eu fizer um git log -p, ó, esse commit é uma outra coisa. Esse commit é num outro arquivo. Ok. Entendi. Esse está ok. Esse não dá nada. Não tem informação. Então você não fez o push daquela modificação ainda. É isso que eu tô querendo entender. Não, eu fiz. Aqui. Git push all. Olha, eu editei o arquivo, certo? Fiz a correção e cometi o erro provável de apagar alguma coisa que não devia. Aí eu fiz o commit e fiz o push. Aí quando eu fui olhar de novo, estava apagado coisa. Aí eu olhei o log para ver o hash e eu fiz o git reset. E voltei aqui e não voltou. Que estranho, hein? Olha lá, o git diff mostra ele como modificado, ó, todas aquelas linhas saindo ali, ó. Então, peraí. Então, faz um git restore, né? Porque ele tá unstaged. Tu faz um git restore no arquivo que você modificou. Peraí. Lá, ó. Entendeu? Aí tá modificado, ele tá unstaged. Tu faz um git restore e ele volta. Por isso que eu tinha falado se eu não tinha que fazer um git checkout. Git checkout, swap. Não, restore. Mas não dá no mesmo isso? Checkout, não necessariamente. Porque aí tu ia... Tem que ver como tá a branch, se ela tá limpa. Mas como não tá, eu acho que não faria sentido fazer isso. Entendi. Então vamos ver agora. Pronto, agora tá certo. Maravilha. Então vamos ver lá se tá a versão corrigida ou errada, né? E... já até aproveitar que estamos aqui, né? Vamos remover esse espaço extra aqui, né? No mesmo commit. Aqui, pronto. A correção que eu queria era essa aqui, ó. Pum. E agora vamos salvar. Pronto. Então vamos rodar aqui agora um git diff. E aí, beleza. Só saiu aquela linha lá que eu tirei a mais e o sbin, cadê o sbin? E o sbin ali para bin. Perfeito. Então agora vamos lá. Git add git commit. Então vamos lá aqui, corrigindo o caminho do dev ADM, obrigado, Guilherme Jardim. E aquele negócio lá nem precisamos dele, né? Pronto. E salvemos. Então agora git push all. Pronto, agora sim, corrigido e arrumado. Isso aí foi uma demonstração. Opa! Mas acontece que eu fiz esses resets e essa coisa toda, então vamos meter aqui um force, né? Fazer o que, né? O que deu aqui de erro? Protect branch. Por que está protegido aqui? Sabe lá por que eu protegi o tutoriais dentro do GitLab, né? Depois eu ajeito isso daí. Mas está corrigido aqui. Bonitinho. Valeu, galera. Corrigimos aqui um errinho que tinha no nosso tutorial. Muito bom. E o que é que temos mais aqui para descobrirmos, vermos e arrumarmos? E o Guilherme já contou que está tudo em ordem aí, né, Guilherme? O Costa está falando que comentou sobre o etc environment, antes lá no pré-aula, porque o objetivo era incluir no arquivo a seguinte linha. Uma linha lá que é uma variável, que é o HistTime Format, para que o programa History mostrasse informações como número do comando, linha de comando, tal.
Agora vi seu history e me empolguei. Ah, legal. Então, olha só. Se você define uma variável, Costa, na verdade, você poderia definir essa variável já diretamente no shell, né? Vamos ver aqui, ó. Se eu rodar aqui history, aparece assim, né? Se eu definir essa variável aqui, vamos lá definir essa variável, vai aparecer diferente só para os próximos, né? Ah, não, já aparece nesse, aparece aqui com a data e tudo mais. Então, o fato de ter definido a variável já está valendo. Só que se eu abrir um outro bash, por exemplo, aqui, dentro desse bash, o history não vai valer, porque o conteúdo da variável não vai para esse novo, né? Se eu tivesse, ao invés de rodado isso aqui, rodasse export, né? Aí eu atribuo a variável e vai valer para um bash filho desse. Então, bash, e eu rodar um history aqui, já está valendo também. Muito bem. Mas nenhuma dessas formas vai fazer que depois que eu fechar a sessão e abrir a sessão de novo, isso valha. Então, ele editou o arquivo, ele quer isso, parece que para todo o sistema, né? Então, ele, com o sudo, por exemplo, né? Ele editou o arquivo etc environment, o quê, cara? etc. Eu não usaria isso para isso, porque você quer mudar isso para o sistema inteiro e não só para o seu usuário. Eu preferiria colocar em algum arquivo do meu próprio usuário, né, para valer isso para o meu usuário e não para o sistema inteiro. Mas, de toda forma, eu não tenho esse arquivo etc environment aqui. Eu tenho um environment D e não tem ninguém aqui dentro. Mas você mudaria aí. E depois de mudar, então vamos supor que eu queira colocar ao contrário no meu bash rc, né? Então, olha lá, Costa, /bash rc, né? Eu queira colocar esta variável aí. Então, vamos, inclusive, tem aqui sobre isso, ó, history size e tudo mais. Vamos supor que eu queira colocar isso aqui. Legal, aí eu salvo do mesmo jeito que você salvou o env. Se eu fechar a minha sessão e abrir a sessão novamente, esse arquivo é lido de novo, né? E aí passa a valer. Então é com isso que é mais um mito também, que a galera fala, precisa reiniciar, né? Muitas vezes a turma fala, você muda isso e aí reinicia o PC, né? Não precisa reiniciar PC nenhum, PC não reinicia, não precisa sequer reiniciar o sistema. Mas eu reiniciei e funcionou, então é porque precisa. Não, isso é um erro, é uma falácia, inclusive, né? Mas é um erro muito comum de perceber, que é o fato de você ter tomado um caminho, e este caminho ter apresentado um resultado correto, indica que a única forma de apresentar o mesmo resultado correto é aquela que você tomou, e não é, né? Então, quando você fecha uma sessão, tudo aquilo, quando você abre a sessão de novo, tudo aquilo que é lido quando se abre uma sessão será relido quando a sessão reabriu, né? Então, vai funcionar. Mas isso não quer dizer que você tenha que fazer isso. Você pode simplesmente dizer releia, né? E a gente diz releia aqui no bash usando um comando interno, né? Como é que eu sei que é um comando interno? Estou aprendendo lá com o Blau, hein? Type source, olha lá, me diz que source é um comando interno do shell. Então, com o comando interno source, eu consigo dizer releia o arquivo tal. Então, eu posso dizer releia o arquivo. Qual arquivo? tio/bash rc. Então, eu releio o arquivo, né? E se eu for preguiçoso e não quiser escrever source, que é o meu caso, aí a gente substitui pelo apelido dele, que é ponto. Então, ponto, tio/bash rc, relê o arquivo. Então, relendo o arquivo, as variáveis foram redefinidas, atribuídas, não é? E com isso está tudo funcionando. Eu não precisei encerrar a sessão, não precisei encerrar nada, está tudo em ordem, né? Está tudo resolvido. Assim como no problema do Guilherme, a gente não precisou reiniciar o sistema. A gente até optou por fazer isso, porque como era um problema que se apresentava só no boot, né? Aí a gente quis, já estava tudo funcionando, mas a gente quis fazer a prova dos 9, para ver se realmente iria no seguinte boot funcionar, né? Mas nunca a gente precisa, esse papo de reiniciar, jamais. A gente reinicia quando troca o kernel, né? E tá muito bom. Beleza, lá, né? Costa? E olhe lá, né? Porque tem projetos para fazer... Live patching. Live patching, né? Eu confesso que
eu cheguei a ver, me interessei um pouquinho, você deve saber mais disso aí, Xolite, de um projeto que eu não estou lembrado o nome aqui, quer dizer, embora seja do Linux, né, do kernel Linux, né, que fazia isso, mas eu deixei de olhar, porque isso é um negócio bacana de brincar, não? É interessantíssimo. No meu desktop, um overhead. no meu desktop, no seu desktop, nos nossos desktops, isso é irrelevante, né? Não custa nada você dar um reboot no seu desktop, não vai, ninguém vai morrer por causa disso, né? Mas se a gente pensar em servidores, uma coisa mais... missão crítica, né? Que você não pode reiniciar por nada. Não pode por nada, vai ficar com um kernel antigo que eventualmente tem vulnerabilidades que foram corrigidas e tudo mais, né? Justamente. Então é bem legal. Então para usar no seu desktop para fazer experimentos, acho que é bem válido, né? Tiaguito, a gente chama de janelagem, viu? Janelagem. Pô, Cretinho, mas como é que é isso aí? Não vai morrer Simplex. se levar 30 minutos do boot, 30 segundos do boot, tem que fazer um init novo do tamanho do mundo. Isso, é verdade, né, Simplex? Meu velho, Tiaguito, nada de reiniciar. Cara, não reinicia, cara, não tem porquê. Eu aqui, quando vou dormir, eu pego aqui a telinha e baixo a tela. Ao baixar a tela no meu notebook, ele está configurado para suspender. Valeu, Costa. Tá programado aí para que ele suspenda. Aí suspende. Aí eu tiro o cabo de energia, né, da fonte e vou dormir. No dia seguinte, o que eu faço? Eu chego aqui diante do computador e abro novamente a tela. Está tudo onde estava. Os programas que estavam abertos estão abertos, as abas do navegador. E mais do que isso até, se eu tivesse, às vezes já aconteceu, muitas vezes já aconteceu, né? Eu acabo de gravar esse laboratório como o de hoje aqui, e aí quando eu acabo de gravar o laboratório, eu dou o arquivo que é gerado na renderização é muito maior do que precisa. Então eu rodo uma linha de FFmpeg aqui para reduzir o tamanho, né? Então já aconteceu de ter um pós-lab, a gente ficar até tarde aqui, e aí eu colocar o negócio para o FFmpeg para fazer essa redução, e aí me dá o sono para eu ir embora, aí eu pego e tampo e deixei no meio que estava rodando o FFmpeg. E ele para, obviamente, de funcionar, porque o sistema entrou em suspensão, né? E colocou o hardware num modo diferente de funcionamento que fica lá quietinho, economizando energia, né? Então tá tudo meio realmente suspenso, tá lá assim num coma induzido, digamos assim, né? Aí eu vou dormir. Quando eu chego no dia seguinte e abri a máquina, voltou do modo de suspensão, o FFmpeg continua rodando de onde ele estava, aí vamos embora, né? Então, reboot só quando troca kernel, né? Não tem essa de fazer de novo. Porque eu uso num notebook, né? Notebook que tem bateria e tudo mais, eu acho que é uma forma legal de fazer. Antes eu hibernava, sabe? Mas eu comecei a perceber que o boot, para voltar de um boot da hibernação, demorava mais, inclusive, que para voltar da suspensão, né? E não tinha muita vantagem. Na verdade, dependendo do caso, se você configura também a hibernação, o sistema dá conta de você põe ele em suspensão. Legal. A bateria vai sendo desgastada, mas muito pouquinho. Mas no sistema de suspensão, se a bateria chegar num estado crítico, ele acorda do sistema de suspensão, né? O hardware faz acordar. Então, mesmo com a tampa fechada, ele acorda do sistema de suspensão. Aí o sistema operacional volta a trabalhar. Ao trabalhar, ele percebe que a bateria está num estado crítico. Aí ele hiberna. Então você não tem problema nenhum para quem usa hibernação. Eu não uso. No meu caso aqui, se acontecer isso, ele vai simplesmente desligar e ponto final. Mas aí não tem problema, a gente liga no dia seguinte e vai ver lá que o FSCK restaurou o estado do sistema de arquivos ext4 e está tudo em casa, tudo em ordem. Se você usa uma máquina que não é um notebook, ou seja, que fica ligado, ou que é um notebook que está com problema na bateria, ou sem bateria, e que fica ligado constantemente na energia, aí tudo bem você desligar para não ficar consumindo energia à toa, de bobeira, né? Aí eu acho que vale dar um shutdown aí, ou usar hibernação, depende do caso,
né, que seja mais adequado para você. Né? Do contrário, suspensão então, o Tiaguito aqui está dizendo que o notebook dele é um notebook modelo desktop, né? A bateria já não está funcionando, então precisa ficar ligado como se fosse um desktop, constantemente na tomada. Então aí, Tiaguito, aí eu acho que vale, por uma questão de economia de energia, de despesa, de dispêndio desnecessário de energia, você hibernar, por exemplo. Né? Hibernar talvez fosse mais interessante. Né? Ou até mesmo desligar. Não tem problema dar shutdown numa máquina pessoal. Mas eu gosto de dar reboot todo dia. Parabéns, dê reboot quantas vezes você quiser. O computador é seu e é justamente a nossa briga no mundo do software livre é para que você e só você faça o que você e só você quer fazer com o seu computador. Então você quer desligar ele todo dia, dar reboot 5 vezes ao dia, o problema é só seu. Mas não me venha dizer, que aí é que está a minha refutação, é que eu tive que reiniciar. Tem que reiniciar. Então eu refuto essas coisas. Tive que, porque aqui a gente não tem que nada. A gente decide o que, escolhe o que. Né? Então tive que não vale. Tem que é pior ainda, porque tem que parece que é uma obrigação. Então não tem que coisa nenhuma. Mas você tem sempre todo o direito de fazer do jeito que você quer, né? Cada pessoa saiba decidir por si, sem ditar regras. É isso aí, exatamente. Você decide o que você quer. Não pode ficar querendo impor aí. Então, eu acho, para mim, meu modo de trabalhar, não faz sentido eu desligar, né, o sistema, fazer o shutdown e desligar a máquina. Por isso eu só suspendo. Mas eu tenho até dual boot aqui, né? Na verdade, trial boot, pental boot, né? Porque tenho aqui o meu Debian, mas eu tenho um disco virtual com o Kali Linux, eu posso resolver dar boot no Kali Linux. Eu tenho um disco virtual com um Debian sem systemd e às vezes eu dou boot para fazer algum experimento e tudo por esse aí. Então, temos vários. Tem tem o Parábola aqui também num disco virtual. E eu dou boot na máquina real pelo sistema que está no disco virtual. Tem um tutorial e vídeo explicando fazer isso, né? Então tudo bem, mas beleza, e cada um usa a sua escolha, né? Mas é muito raro eu fazer isso, né? Tiaguito pergunta se desligar o computador bruscamente no botão pode provocar algum dano. Bom, sob o ponto de vista do hardware, nunca, jamais, em hipótese alguma. Né? Você vai ouvir umas bobagens por aí. Não, eu desliguei aí, e aí por isso o HD pifou, por isso queimou a placa disso, por isso... Não existe isso. Acabou a energia, cara. Não tem energia para poder provocar o dano. No passado, assim bem... para vocês que são mais jovenzinhos, no passado, né, tinha muito folclore disso e eventualmente até tinha algum problema, né, os discos, os HDs iniciais, a gente precisava, tinha até um comando para isso, que era o PARC, você lembra disso, Juca? Tecnoponta Park. Tecnoponta Park. Sabe que essa Tecnoponta é uma empresa aqui da Baixada Santista, né? E aí rodava esse PARC que era para rodar era uma interfacezinha bonitinha e tudo bacana nisso aí, né? Mas o fato é que rodava um programa, no fim das contas, que fazia o parking, que era o estacionamento, né, da cabeça de leitura e gravação do disco. Porque dizia a lenda, eu nunca vi acontecer, para falar a verdade, mas dizia a lenda, né? Então, se você desligasse a energia de um disco, né, a cabeça de gravação ficava parada onde quer que ela estivesse. E aí, quando você ligasse novamente a energia no disco, ela ia dar algum problema. O que, cara, eu acho que isso aí era lenda urbana, viu? Porque que dispositivozinho ruinzinho que não é capaz de ver fim de curso. Será que isso era verdade mesmo, cara? Não, mas não sei. Eu não sei. Inclusive, eu tenho uma curiosidade de analisar o binário do Tecnoponta Park, fazer o desassembly dele, ver que raios de
de operação de I/O que ele faz, em qual dispositivo que ele manda algum comando, para ver se tem alguma coisa que justifique, de fato, dizer que ele está se comunicando realmente com o dispositivo, dando um comando lá para fazer alguma coisa. Juca, eu não sei se ele realmente faz alguma coisa. O Tecnoponta Park, me parece que era só tipo um front-end, tá? Porque tinha o comando Park mesmo, né? O programa Park. Era um binário que vinha nos PC-DOS, IBM-DOS, MS-DOS da época, né? Eu imagino que mas é Park.exe o binário. Só que quando você abre ele aparece com um desenho lá, então, o endereço esse que você está usando, mas tinha um sem ser esse da Tecnoponta. Tinha um mais simplório, que eu acho que talvez um chamasse o outro, não sei. Não sei. Porque esse negócio da Tecnoponta vinha na instalação. Era padrão da instalação do DOS? Eu não me lembro. Não, acho que não. Então, eu acho que não. Então, a Tecnoponta é uma empresa de treinamento e tudo. Eu não sei se eles fizeram a esse nível, fizeram só um front-end, entende? Às vezes tinha um cabeção lá, cara muito pode ser. Mas o fato é que muito provavelmente chamava uma API qualquer lá do naquela época não tinha API, não, cara. Não era API, era uma rotina qualquer da BIOS, provavelmente. É isso, um endereço da BIOS que podia fazer alguma coisa, uma rotina pronta, ou podia ser implementação. Não tinha API, tinha API sim, só que a API era direta, né? Chama a rotina da BIOS, né? Exatamente. Tem uma API sim, só que ela é bem mais simples. Não tem intermediário, né? Mas, enfim, não. O fato é que... Eu achei muito grande o binário. Ele tem uns 400, 500K para um programinha que faz uma coisa tão simples que deveria ser algo muito pequenininho, mas eu achei às vezes meio, ele pode zoado ter sido, ser tão grande ele assim. pode ter sido feito numa linguagem mais alto nível, né? E compilado para... Tinha turma que era comum o cara fazer programa em... como é o nome? Lá Pascal. Pascal, e gerar um binário, fazer... como é que era o nome da... Summer 97, lá, Summer 97, como é que é o nome disso? Não lembro. Da banca de... eu lembro que o Basic da Microsoft, ele era só interpretado até uma versão. Eu acho que na versão 4... Clipper, Costa, é isso mesmo. Na versão 4.5 em diante, eles começaram a adicionar a possibilidade de compilação também dos scripts Basic. Mas ficava um negócio gigantesco. Pois então, exatamente. Mas era binário ou era bytecode, Juca? Sabe dizer? Não sei o que ele fazia por dentro. Só sei que ficava gigante o executável. Eu chuto que era bytecode, mas eu não sei. Mas era uma curtição, assim, de agora finalmente eu consigo fazer um programa de verdade. A ideia que eu tinha, que é uma ideia meio esquisita, né? Porque a gente tinha aquela concepção de que se não for um arquivo .com ou um .exe, não é um programa de verdade. É um programa que depende dessa carroça, desse interpretador aqui junto, sabe? Então eu ficava com aquela sensação de que agora eu consigo fazer um exe, que não precisa de mais nada. É só o exe e ele já roda. Então ele é um programa de verdade. Né? Esse é um conceito errôneo que eu tinha. Né? Porque, enfim, linguagens interpretadas são igualmente legítimas. Sim, né? E depois no fim das contas tudo é interpretado, né? Porque os opcodes são interpretados, né? Isso, só num nível diferente, exatamente. Num nível diferente, né? Então, retomando... O professor falava de onde que está o interpretador. Como é, Guilherme? O interpretador... O que o meu professor falava, de onde que está o interpretador. Sim. O hardware é um interpretador também. Claro. Mas retomando para responder de forma completa a dúvida do Tiaguito, né? Então a gente estava falando desse tal parque que era para as cabeças de leitura lá do disco e tal. Mas hoje em dia não tem essa necessidade, né? Então, se você, por exemplo, no seu computador, Tiaguito, que não tem bateria no notebook, se acabar a energia da sua casa, ele vai desligar de forma abrupta, tal e qual o botão e etc, e nada vai ser feito. Então, desligou tudo. Muito bem. O que quer dizer isso? O hardware não vai sofrer com isso. Não tem o que ele sofrer com isso, não tem problema nenhum no hardware. Aí você pergunta, mas não altera nada no SO? Então, vamos entender o que acontece. Quando a gente põe um sistema operacional para iniciar, né, a gente passa por várias etapas.
E então eu vou descrevê-las muito rapidamente. Tem um vídeo, modelo mental aqui, que explica todo o processo em todos os detalhes. É a aula 8 do curso de GNU Linux com o Debian do professor Kretel, né? Modelo mental. E tem a aula 34 também, eu falo bastante disso, que é o temido boot, né? Mas rapidamente, ligou, energizou o seu computador. A mainboard tem lá uma porção de circuitos e tudo que colocam para funcionar algumas rotinas, que também podem ser traduzidas genericamente aí por POST, P-O-S-T, Power on Self-Test, e faz uma porção de testes e coisa e tal. Enfim, tem isso mais detalhado por aí. Legal, feito isso, o programa do firmware da máquina, que pode ser a BIOS lá em máquinas antigas ou a UEFI em máquinas mais recentes, né? Ô Juca, me corrige qualquer detalhe aí que tiver... Não, vai fundo. Errado. Aí, muito bem. Aí esse programa, que é o UEFI, vai ser executado, tá lá ele executando. O papel que ele vai fazer, na maioria dos casos, é procurar, no caso da UEFI, por uma entrada para descobrir onde é que ele vai buscar um bootloader, né? A BIOS vai fazer isso procurando por um dispositivo lá na MBR do dispositivo, ou nos primeiros 512 bytes daquele dispositivo, e muito bem, carrega um bootloader. O bootloader, então, agora está em execução. É o programa que está rodando, é o único programa que está rodando. E o papel do bootloader é carregar, começar o processo de boot, carregar o sistema operacional. E o que ele vai carregar no caso dos nossos bootloaders no GNU Linux? Ele vai carregar o arquivo que é o kernel. E ele vai normalmente, não obrigatoriamente, carregar um outro arquivo que é um disco virtual, chamado de init RAM FS, ou disco inicial de RAM, e o bootloader vai colocar na memória o kernel, vai colocar na memória esse disco virtual e vai passar a execução para o kernel. O kernel rodando nas suas rotinas lá, ele sabe já em que lugar está esse disco virtual, ele monta essa estrutura num diretório / temporário ali, e ele pega desse disco virtual alguns módulos do kernel para justamente poder se comunicar com o disco verdadeiro, com o HD, diretamente o kernel conversando com o HD. Legal, carregou esses módulos, aí o que o kernel faz? Monta esse dispositivo. Montar a partição, montar o sistema de arquivos. Então, abre para funcionar o sistema de arquivos. E põe, inclusive, uma marquinha lá. Abrir. Né? Muito abstratamente, né? Mas põe uma flagzinha lá. Abrir na hora tal, dia tal. E aí o sistema funciona. Quando você está tudo em ordem, você foi, vou desligar o computador. Aí você foi lá com o seu sistema operacional, digitou lá shutdown -h now ou na interface, mandou desligar. O sistema operacional, os programas vão fechando. Vai chegar um momento que o sistema de iniciação vai fazer, putz, agora eu não preciso de mais nada, eu vou desmontar esse sistema de arquivos que é o /. E aí ele vai lá naquela flagzinha e põe lá, desmontei. Né? E aí passa para a BIOS um comando de desliga aí, né? Aí pronto, acabou, desligou o computador. Quando liga de novo, toda essa carga repete. Aí na hora que o kernel vai montar, ele lê a flagzinha lá e está escrito lá, desmontei. Aí ele, opa, tá tudo em ordem, então ele monta tudo outra vez e tudo acontece. Muito bem. Nessa segunda vez, acabou a energia no meio do caminho. Então ficou escrito lá nesse pedacinho, montei. Quando ele vai montar de novo, ele lê aquilo e está escrito montei. Aí ele fala, opa, se está escrito montei, é porque por algum motivo não pode ser desmontado. Então ele percebe, o montador do sistema de arquivos percebe que foi um desligamento abrupto por qualquer razão. A partir daí ele, então vamos cuidar de ver se o sistema de arquivos está íntegro. Né? Os sistemas de arquivos modernos têm um recurso chamado de journaling, como se fosse um diário de tudo que tem que fazer. Ele vai e consulta, né? O sistema de montagem vai lá e consulta esse journaling para ver o que ficou pendente lá, limpa as coisas que estão pendentes, zera lá a flagzinha. Então você vê, em alguns casos, digamos, se você tivesse uma porção de programas abertos, ficou resquícios. Então a gente vê quando está botando uma telinha que diz lá, lendo tal, e aparece um monte de coisa, né? Cleaning isso, cleaning aquilo, ou seja, está restaurando a integridade, limpando direitinho a integridade do sistema de arquivos, né? E aí volta tudo
ao normal, né? Ah, mas eu estava com um problema lá e apagou e voltou, e apagou e voltou, e apagou e voltou, e apagou e voltou, e apagou, e ficou várias vezes acontecendo isso. Pode acontecer de você ter um problema um pouquinho diferente. E o próprio sistema de restauração, o FSCK, ele vai, na hora que estiver rodando, que estiver dando boot, vai chegar e dizer, olha, não pude montar o barra aqui, porque ele conseguiu detectar que o sistema de arquivos está num tal estado que precisa uma intervenção para fazer certas respostas, responder a certas coisas, que precisa interação. Então ele não pode fazer sozinho, precisa você decidir o que você quer fazer. Então ele para nessa situação, o kernel rodando, o sistema de arquivos virtual do initRD carregado, e você tem um sistema rodando já é um sistema GNU com Linux, já está lá rodando. Às vezes ali ainda não é nem GNU com Linux, viu? Porque é BusyBox e tudo mais, ainda não entrou. Algumas vezes ainda pode não ter. Não, mas já tem, bom, depende de como você compile o BusyBox, depende se você tem ou não glib, C ou não, mas enfim. Tem um sistema mínimo. Diga. Não, eu ia dizer que quando o paciente chega no pronto-socorro, ele é atendido e os médicos cuidam, assim, a emergência eles cuidam, entendeu? Agora, quando dá um chabu que precisa fazer um procedimento aí, que precisa consultar a família para ver, e aí, faz ou não faz, né? Aí ele para e pergunta, e aí, o que vocês querem fazer? Exatamente, a analogia foi muito boa, né? Muito bem, aí vai aparecer uma mensagem lá que vai dizer, olha, não consegui fazer isso. Inclusive, como o GNU é teu amigo, vai ver, ó, rode tal, ele diz inclusive o que é que você tem que fazer. E aí dali mesmo, ou seja, usando esse shell que está ali, você pode rodar o binário FSCK e fazer essa verificação de integridade. E é assim, se o teu disco tiver ok, cara, fisicamente falando, não vai acontecer nada, vai liberar bonitinho, vai ficar tudo em ordem, show de bola, íntegro. Aí inclusive a turma já mete o dedão de novo, desliga o computador, não, aí é só digitar exit. Digitando exit, sai desse shell e aí continua, prossegue o processo de boot e o teu sistema volta todo a funcionar. Então não tem problema nenhum, não causa problema nenhum. Queria mencionar uma coisa sobre o journaling. Esse sistema de journaling aí, na verdade eu não conheço a fundo, tá? Eu nunca li código-fonte de file system com journaling e tal, mas eu já ouvi falar algumas coisas, então o que eu vou descrever aqui pode estar errado, tá? Mas não deve estar muito errado, é mais ou menos assim. Não estará errado, estará talvez impreciso, no máximo. Isso, uma noção geral da ideia do journaling é que para manter o sistema sempre recuperável, antes de fazer a escrita no file system, para valer, é escrito em algum lugar, vou escrever tal coisa. E aí depois vai lá e de fato escreve. De fato efetiva a alteração, e aí retira das anotações as coisas que estavam pendentes a serem feitas. Sabe que, para quem manja de Git, cara, é muito análogo a commit e push, cara. Então ele fica fazendo assim, ó, vou alterar, alterei, tirei de lá aqui, sabe? E faz isso de uma... o que eu ouvi dizer é que há estratégias para tentar fazer isso de forma atômica, de forma que uma operação não fique pela metade. Entendeu? E aí, quando o sistema é desligado sem desmontar, não terminam algumas dessas operações, mas pelo menos elas estão anotadas, e por isso que o sistema consegue recuperar. Porque ele consegue fazer o que estava pendente de ser feito e, bom, estou num estado que pode... Não sei se talvez até possa perder dado, mas pelo menos não perde a consistência do... Dado fatalmente perde, sim. Mas pode vai ficar perder, uma estrutura de dados com ponto solto, não conta pra nada, entendeu? Que dado que perde? Você abriu um arquivo para edição, né? E não salvou ainda, né? Então perdeu. Abriu um arquivo para edição e mandou salvar, mas neste momento que ia começar a querer salvar, acabou a energia, então parte dos dados não foram salvos, você perdeu, né? Mas o que é mais importante, no geral, é a consistência do sistema de arquivos, né? Não, mas tem... isso sim. Mas tem uma outra coisa também. Dependendo de qual é
substrato físico mesmo do armazenamento, qual que é o dispositivo de verdade mesmo, e não a abstração lógica. Se é HD, se é SSD. Isso, se é um pendrive, se é um disco, um SD card, tem um monte, se é fita magnética, entendeu? O sistema de arquivos, ele cria uma camada de abstração, né? Claro. E aí, claro, tem formas de otimizar para cada um desses tipos, mas tem uma certa abstração também. Então, dependendo de como é feito, às vezes é melhor para o sistema postergar a escrita de fato no dispositivo para quando for um tempo mais adequado, mais interessante, por questão de performance, para não ficar escrevendo muito no mesmo dispositivo. Aí tem um bufferzinho em RAM ali, essa abstração faz de conta que está no dispositivo, para todos os efeitos você tenta ler um arquivo, o dado está lá, mas na verdade não foi ainda para o dispositivo. De certa forma isso acontece o tempo inteiro com qualquer dispositivo de gravação. Isso. É que às vezes demora mais, às vezes demora menos, dependendo da estratégia de otimização desse I/O. Do que está acontecendo na máquina naquele momento, né? E aí, se você não desmonta, você pode, se você realmente acaba a energia e não desmonta, não é feito esse flush, entendeu? Não é feito agora pega aquilo que está em RAM, por otimização e tal, e efetiva isso no disco para valer, entendeu? Então, desmontar também é um momento onde você força o sistema a fazer essa consolidação mesmo do dado no dispositivo para valer. Quando a gente quer forçar isso, a gente pode rodar isso aqui, né? Que é sync, né? Inclusive em pendrive, em HD externo, por exemplo, é bem fácil de perceber isso e fazer esse experimento, né? Então, por exemplo, você conecta um HD externo e copia lá uma quantidade de dados assim, uns 4, 5 GB, uma coisa desse tipo, e copia. Assim que você rodou lá o comando CP e copiou, ou se você usou um navegador em modo gráfico, etc., aí você faz o sync. Se você fizer o sync e der Enter, se ele pular para a próxima linha, é certeza que já estava tudo gravado. Mas você vai ver que, ao fazer uma cópia de um arquivo grande, ou de um conjunto de arquivos, que some mais ou menos isso para ficar fácil de você perceber, você digita o sync e aperta o Enter, você vai reparar que entre o apertar do Enter do sync e voltar o cursor, demora um pouquinho, porque é justamente isso. Quando você faz o sync, você está dizendo, grava tudo aí que está pendente. Beleza. E ele só vai te voltar o cursor quando ele tiver acabado, né? O sync só libera o cursor de novo quando ele tiver acabado de fazer toda essa sincronia. Então você percebe que realmente não estava perfeitamente sincronizado. Quando a gente roda um unmount, né, no dispositivo, né, botou um HD externo, rodou unmount, esse mesmo processo, você dá o comando lá de unmount/mnt, por exemplo, e dá Enter, e não volta instantaneamente, né? Porque se você tem muitos dados lá, vai acontecer isso. O unmount vai fazer esse flush que o Juca falou, né? Vai fazer essa sincronia, vai zerar a parada, né? Ou seja, vai gravar efetivamente no dispositivo, vai dar o comando, vai chamar as rotinas todas do próprio dispositivo, né? Para que ele grave a informação. E só vai liberar a tarefa dele quando vier do dispositivo que a informação foi gravada, né? E aí... Então, e eu acho que essa é uma das fontes de problema de perder dados, né? É verdade. De desligar do nada. Pode ter coisa que está só na RAM e já era. A RAM foi pro abraço. Muito bem. O que mais? Eu vou te dizer que, olha, no meu laptop antigo, que tinha... Bom, esse aqui tem também, mas é que não aconteceu ainda dele de acabar a luz, ou desligar na força, desligar no dedão, né? No momento de desespero, de não saber mais o que fazer e realmente ter que matar aquela a máquina. Compilação lá não deixou a máquina... Não. Com bastante paciência, a máquina voltou. Assim, vou dormir, tá ligado? No dia seguinte eu cheguei e tava ligada a máquina funcionando. Porque ela mas, fica enfim, em estado de ocupação. Mas o outro laptop que eu tinha chegou a acontecer várias vezes de desligar na marra, assim, de acabar a luz, ou de eu apertar o dedo assim, no botão power por uns 5 segundos para ele desligar mesmo, né? E como o HD ele não é SSD, né? É HD mesmo, é mecânico, né?
Eletromecânico, isso. Eletromecânico, magnético, eletrônico. Magnético, eletrônico, isso. Mas eu vou te dizer que me dá uma agonia de ouvir aquele cliquezinho que faz na hora que desliga na marra. Tem alguma coisa mecânica ali que não fica legal, cara. Dá um estalinho que dá um medinho, sabe? Porque esse barulho remonta problemas que todos, de algum tempo de informática, esse é o sinal de um HD indo pro saco, esse ruído assusta, confirma aqui o Tiaguinho, realmente. Sim, e eu acho que ele, na verdade, como a gente viveu a época do parque, tem também essa coisa que a gente não sabe se é um medo racional ou se é só uma coisa induzida na gente, mas eu vivi a época do parque e meu pai me ensinou que na hora de desligar o computador a gente tinha que sair de todos os programas e digitar o parque. E eu adquiri o hábito de superstição, de que no MS-DOS, além de sair dos programas, eu dava um CD/invertida para ele ir para a raiz do sistema, e eu dava um CLS para ele limpar a tela. Na hora que eu via a tela limpinha com os C2 pontos ali, eu dava parque e enter, entendeu? Tipo, totalmente errado, entendeu? Não faz o menor sentido, mas a gente vai construindo essa superstição, sabe? E não é só superstição, cara, é tipo como alguém que vai encerrar o trabalho, que dá uma ajeitada na mesa, também, né? Mas, tipo assim, essa ajeitada na mesa sem memória RAM. Tipo, não vai fazer diferença nenhuma. Quando ligar, vai tá arrumado de novo, né? Mas aqui, enfim. O Leandro também fala aqui que esse barulhinho de giro interrompido, né? Porque é a inércia das coisas, né? Estão girando e tudo mais. E depois não é só isso, quando se tira a energia, muito num HD eletro, a gente falou que o HD é mecânico, né? Porque ele tem partes móveis, mas ele também é eletrônico, tem lá chips e tudo mais, mas ele também é além de magnético, né? Mas ele é eletromecânico, ou seja, num funcionamento de um HD tem um dos princípios físicos aí muito interessantes, né? Que é o da indução de campo eletromagnético, né, de eletroímã, né? Então tem muita coisa que funciona com o eletroímã, quer dizer, é um campo magnético que é construído a partir da energia elétrica. E esse campo magnético, ele é capaz de atrair ou repelir peças metálicas. Então quando a energia é retirada, obviamente o eletroímã não funciona e essa parte metálica deixa de receber a força que recebia de atração ou repulsão do campo eletromagnético, mas é uma coisa que está em movimento, né? É mecânico, então ela tem inércia. Newton está aí para talvez, dependendo de como for a construção mecânica, tem até uma mola que tem uma força constante para não dar uma porrada, né? Para posição de repouso, talvez. E para não dar uma pancada, né? Para não dar uma pancada, pode. Pode ser que tenha uma mola que seja puxada pela força de um campo eletromagnético e quando desliga a mola solta, justamente para garantir um parque automático. Era uma forma de resolver esse problema, né? Enfim. Mas o fato é que faz um barulho e é horrível. Eu peço desculpas aí pelo meu microfone. Eu tô abaixando aqui, vendo se eu consigo deixar um nível melhor para não ficar estourado o meu áudio, porque estão reclamando que meu áudio tá ruim. Para mim tava ótimo aqui nesse momento. Bom, tem gente dizendo que tá estourando. Às vezes não sei. Para mim tá perfeito aqui, não sei. Às vezes, se eu dou uma gargalhada ou me empolgo e falo um pouco mais alto, pode ficar estourado mesmo. Pode ser. Mas tá ok aqui, por enquanto tá ok. Cretinho, eu tô falando mais baixo que ele. Eu acho que eu tô falando num nível normal. Pode ser que teu volume seja ajustado pra voz do Juca? Não, cara, eu tô ouvindo o seu assim, o teu som, Guilherme, me parece um pouco mais limpo do que tá o do Juca. Ele eu não sei aí se é a interferência da barba aí nesse dispositivo dele aí e tal. Esse lenga-lenga todo, essa conversa a gente tá gravando ou já estamos no momento... Não, a gente continua aqui em perfeita gravação, né? Mas aqui sempre é relaxado. Estamos aqui a 1h e 34 minutos, mas você me lembrou que tá na hora de, se não tiver mais aqui
maluquice. Maluquice sempre tem, mas se não tiver mais dúvidas, né, eu vou encerrar a gravação, mas permaneceremos aqui na sala para os nossos papos nerds. Afinal de contas, hoje é um dia palíndromo, né? Como é o nome quando virado de cabeça para baixo é igual também? Agora eu esqueci, mas de ponta cabeça é igual também. E ó, a gente percebeu uma peculiaridade, que agora são 21 horas e 34 minutos. Certo. Daqui aproximadamente meia hora vai chegar o horário 22 horas, 2 minutos e 20 segundos. Que concatenada com a data de hoje, junto, dá uma string gigantona que tem a mesma propriedade de ser um palíndromo e de também ser legível igual de ponta cabeça. Então é o momento de, quando der 22 horas, 2 minutos e 20 segundos de hoje, dá aquela palma e que é uma gargalhada. Provavelmente, pelo horário que provavelmente nós estaremos aqui, né? Ainda, né? Mas muito bem. Então, é isso aí. Então, eu vou voltar aqui para os slides, agradecendo, então, a presença de todos e todas que puderam vir aqui participar, agradecendo a audiência, né, o acompanhamento aqui dos vídeos, dizer que se você estiver curtindo e quiser colaborar com esse canal, você é muito bem-vindo para a sua colaboração. E essa colaboração pode ser essa colaboração de participar aqui, a colaboração de encaminhar o vídeo, né, de espalhar o boato, como o Gessier Quirino diz. E se você, no entanto, tiver condições e achar que a gente é merecedor, tem aí formas de você fazer uma contribuição financeira. Muito obrigado a todos e todas que estão colaborando com o canal. Se você tiver dúvidas e quiser vir participar, me procure, @Creteu. Se você quiser fazer parte do nosso grupo, t.me/Curso GNU. Muito obrigado a todos que aqui tiveram, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Um abraço!